Quer saber o que fazer aqui em Amsterdã? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar todo o nosso roteiro aqui pela cidade. Começando então o nosso roteiro aqui para Amsterdã. A gente vai começar bem cedinho, a gente chegou ontem às 2h30 da manhã. Se tu não viu esse vídeo ainda, assiste ao meu vídeo anterior e eu mostro como é que foi a nossa vinda pela TAP. Então se quiser saber como é que foi, dá uma conferida no vídeo. A gente está começando igual, bem cedinho, não tem problema. A gente dorme na próxima noite, porque tem bastante coisa para conhecer aqui em Amsterdã. E a gente separou para hoje uma ida no bairro chamado The Pipe. Eu demorei muito para aprender a falar esse nome. Aqui embaixo está como é que se escreve. E esse bairro é um bairro muito bonitinho, bem legal de conhecer, cheio de restaurantes, cafés. E também é ali que tem o Albert Kuip Market. Aí em seguida, ali depois do Museumplein, já vem aqui o Museu da Heineken Experience. E eu aconselho fazer, se tu gosta de cerveja. A gente veio em 2018, dessa vez a gente não vai passar ali. E quando chegar aqui já no Heineken Experience, já é o bairro The Pipe. Esse bairro aqui é muito legal de passear, porque qualquer lugar que a gente passa, a gente para e quer tirar foto e filmar, porque é tudo muito bonitinho. E agora a gente começou aqui bem no começo do Albert Kuip Park. Agora a gente começou bem no começo do Albert Kuip Market. Pesquisando antes aqui, a gente ouviu que o melhor horário para vir é em torno das 10 da manhã. Então por isso que a gente deixou esse passeio para o começo do roteiro. Aqui no Albert Kuip, além de ser bem legal para comer, e isso vocês vão ver no meu próximo vídeo, que eu vou fazer um tour gastronômico aqui pela cidade de Amsterdã. É bem legal de ficar vendo também o artesanato, outros artigos, roupas, um monte de coisa aqui. Bem legal de vir passear por aqui. Tem uma paradinha aqui para tomar um café e agora vamos seguir caminhando aqui pelo bairro. A gente vai passar por uma praça que eu sou incapaz de falar o nome, eu vou deixar aqui embaixo. Inclusive isso vai ser praxe agora aqui nos meus vídeos da Holanda, tá? Eu não vou ficar falando o nome das coisas, senão eu vou passar vergonha. I long for that feeling. Why did it have to go away? I long for that feeling. Agora a gente saiu ali do The Pipe, a pé aqui, e a gente está fazendo o caminho por outra rua que vai um pouco mais por dentro. E depois a gente vai sair bem em frente ao Museumplein ali, que é onde tem os museus. O Museu do Van Gogh a gente foi da outra vez. E foi o museu que eu acho que a gente mais gostou na nossa vida, assim, a gente adorou. Dessa vez a gente não vai, né, porque a gente já foi, vamos dar prioridade para outros lugares. Então essa aqui que é a Museumplein. Lá no fundo dá pra ver o Rijksmuseum, aqui esse redondo é o Van Gogh. E aqui é o que eles chamam de The Bathtub, que é a banheira, né? Que é um museu de arte contemporânea. E onde costumava ficar aquela placa do I Amsterdã, que agora já não tá mais aqui. Aqui é verdade o que as pessoas falam, tem que cuidar das bicicletas, porque se vacilar é atropelado fácil. Da última vez também que a gente veio, em 2018, a gente fez o passeio de barco. É um tour aqui que eles fazem pelos canais. É muito legal de fazer também, é bem bonito. Tu vê a cidade de uma outra perspectiva. Bem legal, vale a pena fazer. Então agora estou me encaminhando ali para o centro, na Dam Square, onde começa o Walking Tour. Na última e primeira vez que a gente veio para a Europa, em 2018, a gente fez em Roma e foi muito legal.
Ele estava contando aqui pra gente que duas colônias holandesas é o Suriname, aí pertinho do Brasil, e a Indonésia. Eles já incluíram como culinária holandesa essas duas culinárias, então tem muitos restaurantes por aqui. E segundo ele, tem mais variedade de comida da Indonésia aqui na Holanda do que na própria Indonésia. Ele também estava nos contando que o coffee shop na verdade não é legal, né? Ele é ilegal ainda, mas que ele é tolerado. E mais uma coisa interessante que ele estava nos contando é sobre esses prédios que parecem tortos, né, pela frente. Na verdade eles não são tortos, eles foram construídos dessa forma, um pouco para frente, porque antigamente, como inundava muito aqui, eles guardavam toda a mercadoria importante da casa no topo do prédio. E para subir eles botavam uma cordinha para puxar, né? Içavam a mercadoria. Então, para não bater no prédio, eles começaram a fazer a construção levemente torta para frente, para ganhar mais espaço embaixo. Pelo século XVIII, os impostos eram cobrados de acordo com a largura da fachada. Então, por isso que a gente vê muitos prédios bem estreitos aqui. E também tinha as pessoas que queriam mostrar que tinham dinheiro, aí faziam prédios bem largos. O passeio terminou aqui nessa parte que fica a leste do centro de Amsterdã. Para mim, assim, é uma das atrações mais legais para fazer e conhecer a cidade. Amsterdã é uma cidade do século XIII, então tem muita história aqui. Cada prédio, cada construção fala sobre um período da história de Amsterdã. E essas coisas a gente só fica sabendo quando a gente está passeando e caminhando com alguém que conhece a cidade e conhece essas histórias. Então a gente passa a enxergar a cidade de uma forma muito diferente do que se a gente estivesse simplesmente caminhando. A cidade é muito linda, mas saber a história que cada uma dessas coisas contam na cidade faz ela ficar muito mais legal. Então façam o Walking Tour. Eu vou deixar o link aqui embaixo. O nosso guia foi o Stan. Ele foi assim super simpático, então também recomendo, caso seja possível, façam com ele. Essas partes aqui explicam por que é tão legal de passear em Amsterdã e por que isso é algo para fazer. Caminhar para Amsterdã, se perder nas ruazinhas, é uma experiência única. Eu fui numa loja agora ali que é especializada em cervejas holandesas, só que eles fechavam às 7 da noite, o sol assim, desse jeito, até às 10, a gente se perde no horário aqui. Então já estava fechado. Mas ela me deu aqui, ó, um mapinha. O mapa das cervejas aqui em Amsterdã, com bares com cervejas legais aqui. E tem um específico que ela falou que tem mais de 50 cervejarias de Amsterdã mesmo. Estou indo para lá agora. Perguntei pro garçom o que ele me recomenda e ele me recomendou a Chateau Nuberg, que diz ele que é a melhor Pilsen do país. Vamos provar. Uma pausa para esse pôr do sol. Aqui em Amsterdã, se tu quer ver a cidade vazia, acorda cedo. A gente acordou cedo ontem, acordou cedo hoje, não é ao acaso. Cedinho, às 7h30. Mas aqui, para quem tá viajando, acordamos 7h30, eu acho que é um horário cedo. A cidade fica vazia. Agora sim, estamos de volta pelas ruas de Amsterdã, com uma roupa apropriada pro tempo aqui em Amsterdã. E tacaram sabão aqui no negócio aqui atrás. Se tu estiver vindo aqui pra Europa e quer fazer compras em alguma das cidades, deixa pra fazer tudo aqui em Amsterdã. Que é nessa rua aqui que a gente tá, que eu vou botar o nome aqui embaixo, é onde fica todas as lojas. Então assim, em 2 quadras, tu mata todas as lojas de uma vez só. E aí, tá gostando desse roteiro? Então deixa eu te contar uma coisa. Pra ti que tá gostando e quer fazer um roteiro bem parecido com esse, eu preparei aqui, ó, esse e-book e eu fiz tudo bem explicadinho, com muito carinho. Deixei todo o nosso roteiro lá. Tem então como se locomover por Amsterdã, onde ficar, mas principalmente eu separei a cidade em zonas e deixei o que fazer em cada região de Amsterdã. Então dá uma conferida aqui embaixo, vou deixar o link e ali dá para comprar diretamente o e-book.
E eu vou deixar aqui um cupom também de 50% para quem estiver assistindo esse vídeo. Então se tu gostou desse roteiro ou só quer apoiar o canal, dá uma olhada nesse link. E agora vamos voltar pro vídeo. Nessa nossa vinda agora para Amsterdã, eu não tenho mostrado muita coisa cultural, porque a gente já tinha feito da outra vez. Mas uma coisa que a gente não conseguiu fazer da outra vez foi o Museu da Anne Frank, justamente porque é bem difícil de conseguir ingresso para entrar ali. Dessa vez a gente comprou no limite, faz mais de um mês, acho quase 2 meses que a gente pegou o ingresso e só tinha para o nosso último dia, o primeiro dia disponível na Anne Frank, era o nosso último dia aqui. Foi bastante sorte a gente ter lembrado antes de vir para cá, já tá sabendo que vai para cá há bastante tempo, já programa um dia para ir ali, porque não vai conseguir ingresso na última hora. A gente vai agora para lá e aí eu não vou filmar lá dentro em respeito, e aí depois eu falo como é que foi. Bom, terminamos agora o passeio. É bem pesado, mas eu acho que é necessário, né? Eu não vou nem contar a história aqui da Anne Frank, eu acho que a maioria das pessoas que está vendo esse vídeo já conhece. E se não conhece, procura aí pra saber. Mas acho que sim, é importante vir aqui e entender como é que isso aconteceu, justamente pra gente não deixar isso acontecer de novo, né? E a gente saiu do Anne Frank e agora tá caminhando aqui em direção em torno do Red Light District. Tá voltando de lá agora. A gente sempre acha essa parte um pouco meio pesada da cidade, assim, meio diferente com o resto. A gente sente uma vibe muito boa aqui em Amsterdã, em geral, assim. Todos os lugares que a gente vai, as pessoas são simpáticas, tudo. E esse é o único lugar, assim, que tem realmente uma vibe mais pesada. Vale a pena conhecer, mas não é um lugar para ficar muito tempo, assim, na nossa opinião. E esse aqui, ó, que a gente tá passando, é o rio Amstel, que dá o nome à cidade. E lá no final ali é onde ele acaba, que os canais vão tirando ele aqui do centro. E agora no caminho a gente está indo na Rembrandtsplein. Então a gente está aqui na Rembrandtsplein e é muito legal de vir aqui de noite, tem vários bares, a praça toda é rodeada de bares. A gente vai começar aqui, ó, no começo da praça, na Rembrandt Bar, que foi dica da Belinda e do Harold. A gente saiu por uma ruazinha ali, e eu vou deixar aqui o nome do bar que a gente foi. Foi muito legal, bem tradicional, assim. Eles estavam cantando só umas músicas de um cara que faz um maior sucesso aqui na Holanda. É bem legal de ver eles cantando aqui essas músicas. E esse aqui é o centrinho de Leidsplein, à noite. Aqui a gente termina esse passeio pela noite de Amsterdã. E o Vondelpark é um lugar muito legal para vir conhecer. Ele é um parque enorme aqui no meio da cidade. Viajar cansa, né? A gente fica para lá e para cá sempre o dia todo. Então vir para cá, deitar na grama e pegar um pouco de sol, como o pessoal daqui faz, é legal para dar uma descansada no meio da viagem. E ainda conhecer esse parque, que é muito bonito. O período que a gente está agora aqui é junho e é para ser quente aqui já, né, na Europa, mas aqui em Amsterdã a temperatura fica em torno de 14 a uns 20 e poucos graus, só que o vento é gelado, o vento é muito gelado. Então quando bate assim o sol fica quente e aí dá vontade de ficar só de manga curta, e aí daqui a pouco bate o vento e aí já quer botar o casaco de novo. E um lugar bem surpreendente de conhecer, que é praticamente um oásis de tranquilidade em meio ao caos de Amsterdã, é o Begijnhof. Ele é um local do século XIV onde moravam as beguinas.
que é uma irmandade feminina dedicada a Deus, como se fossem freiras que não fizeram seus votos religiosos. Hoje, esses prédios aí onde elas moravam são habitados por pessoas comuns, mas no meio deles ainda tem um jardim super bonito e tem duas capelas. Uma que era uma igreja clandestina e a outra é a chamada igreja inglesa. Sério, vale muito a pena a visita. Então a entrada para esse lugar é bem aqui atrás, ó, bem no meio das ruas de Amsterdã. E quando estiver se perdendo pelas ruas de Amsterdã, não se esquece de se perder por aqui, no The Nine, que é um bairro aqui em Amsterdã, que é patrimônio da Unesco. Uma outra coisa legal de fazer aqui em Amsterdã é aproveitar esses cafés e barzinhos que tem nos canais, vir tomar uma cerveja ou comer alguma coisa. Eu vou mostrar para vocês o que a gente vai comer aqui no próximo vídeo aqui do canal, que vai ser sobre comidas. Mas eu queria deixar aqui isso também como uma sugestão de o que fazer, porque só de ficar aqui e tomando cerveja já é um belo de um passeio. E é aqui então que eu termino esse vídeo sobre o que fazer em Amsterdã. Se tu gostou desse vídeo, já comenta aqui embaixo, passeando em Amsterdã. E outra, já te inscreve no canal, porque é o seguinte, vai ter muito vídeo aqui em Amsterdã. Eu vou ainda te mostrar onde comer na cidade, eu vou fazer também um passeio como holandês. Então assim, te inscreve no canal, beleza? Também deixa o like hoje e te vejo no próximo vídeo.